E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam estudando, tá? Frequente, tá? Estou repondo a aula aqui da semana passada, tá certo? Então essa aula será a continuação de zoologia, tá? E quando se fala em zoologia, se fala o estudo dos animais, tá certo? Eu lembro que eu falei para vocês que a gente falou sobre o filoporífera dos invertebrados, filoporífera, filoquinidária, filoplateomintos e filonematoda, não foi isso? Hoje eu irei falar sobre o filo Annelida, ou seja, o que são anelídeos, os principais representantes dos anelídeos, turma. São vermes, tá? O conceito para anelídeos são vermes de corpos segmentados ou metamerizados, ou seja, eles possuem no seu corpo anéis, então a sua estrutura corporal é dividida por anéis, tá? É um lance bem interessante que todos os anelídeos, desde dos terrestres, tá? Que os principais, o habitat dos anelídeos é terrestre e aquático, tanto de água doce quanto de água salgada, tá? Todos eles possuem o corpo metamerizado, podendo ou não ter cerdas, ou seja, patas em sua metamerização, no seu segmento, tá? Mas no geral, todos eles têm esses anéis, por isso o nome de anelídeos, tá? Então, o habitat terrestre e aquático, modo de vida livres, tá? Modo de vida livre ou parasitas, mas é um ectoparasita, tá? Ele não vai ficar comparado aos plateumintos e os nematóides, eles não são endoparasitas, tá? Eles são ectoparasitas, eles se alimentam de nutrientes de um indivíduo externamente. É o caso das sanguessugas, tá? Que eu vou falar já já para vocês, tá? Eles são triblásticos, ou seja, eles possuem os 3 folhetos embrionários. Vamos lá. Quando se fala em 3 folhetos embrionários, turma, se fala da ectoderme, da mesoderme e da endoderme, tá? Então, se eles possuem os 3 folhetos embrionários, logo também eles vão formar os órgãos e os tecidos verdadeiros, tá? Os tecidos e órgãos verdadeiros. Vamos lá. Sobre o sistema digestório, a primeira abertura do tubo digestório desse animal é a boca e depois o ânus. Sendo assim, esses animais são considerados protostômicos, ou seja, eles são animais protostômicos porque na hora na formação do tubo digestório, a primeira abertura é a boca e depois o ânus. Professor, tem uma situação em que a primeira abertura seja o ânus e depois a boca. Tem algum animal que é dessa forma, primeiro o ânus e depois a boca? Tem. Cita aí, professor. Nós, seres humanos. Quando nós estamos em desenvolvimento, no desenvolvimento embrionário, tá? Na formação do nosso tubo digestório, a primeira abertura a ser formada é o ânus e depois a boca. E sendo assim, nós somos considerados animais deuterostômicos, tá? A palavra para esse tipo de situação é a deuterostomia. Então nós somos deuterostômicos porque o nosso tubo digestório, a primeira abertura é o ânus e depois vai finalizar na boca, tá certo? A simetria desse animal aí é uma simetria bilateral, turminha. Ou seja, precisa parti-lo no meio para obter partes iguais, tá bom? Então, sendo assim, eles são animais bilaterais, tá? Reprodução desses carinhas, sexuada, tá? A reprodução dos anelídeos é sexuada, não existe reprodução assexuada para os anelídeos, tá bom? Aí segue aí o conceito. Existem dois grupos principais, duas classes principais, que é a classe dos poliquetas, tá? Que tem, já tá falando poli, muitas, queta quer dizer patas ou sardas, então muitas cerdas, muitas patas, tá? Então eles são poliquetas, eles têm muitas patas, que são os anelídeos marinhos, exemplo, os nereides, tá bom? E tem a classe clitelata. Turma, essa classe clitelata, ela é dividida em 2 subclasses, que é a classe oligoqueta, que é a classe das minhocas, tá? E a classe das sanguessugas, que são chamados de hirudíneos, tá?
Então a classe Oligochaeta e a classe Hirudinea são as classes das minhocas e das sanguessugas. Professor, qual a função das minhocas no nosso meio ambiente? Turminha, é simples. A minhoca ela ajuda na fertilização do solo. Por que elas são muito importantes para a fertilização do solo? Pelo simples fato, turma, delas cavarem túneis. Sendo assim, a água ela é absorvida mais facilmente pelo solo por conta desses túneis que as minhocas criam, tá? E sendo assim, deixa o solo fértil, com muita matéria orgânica, e qualquer vegetal que for plantado naquele solo vai vingar, vai desenvolver, tá? Esse é o fator chave das minhocas. Aí as pessoas têm o costume de ficar com nojinho da minhoca. Cara, não tem nada, a bichinha não faz nada de errado, a não ser contribuir para o meio ambiente, tá? Outra utilização das minhocas seria na pescaria. Muitos pescadores usam a minhoca para a sua pesca, na prática da pesca, porque ela se mexe e atrai os peixes, e lá eles são presos pelo anzol e são capturados, tá bom? São as duas principais utilização das minhocas no nosso meio ambiente. A prática da agricultura e a prática da pesca, tá? Já as sanguessugas são temidas, né, porque as pessoas acham que ela vai sugar o sangue todinho da pessoa. Ah, eu não quero sanguessuga em mim porque vai chupar todo o meu sangue. Galera, esquece isso, tá? Ah, se ela chegar lá na nossa pele, no nosso braço, na nossa perna, ela vai sugar e vai doer. Não dói. Sabe por quê? Porque as sanguessugas têm duas substâncias muito interessantes, tá? Galera, elas produzem um anticoagulante, tá? O que seria isso? Quando você sofre alguma pancada, tá? Algum trauma, e esse sangue ele não é exposto para fora, ele não é colocado para fora, ou seja, você não sangra. Esse sangue ele costuma ficar preso na pele. Ele é chamado o famoso sangue talhado, preso na pele. Então o que é que muitas pessoas usam as sanguessugas? Colocam a sanguessuga nessa região que sofreu esse trauma, tá? E daí eles vão liberar essa substância anticoagulante, fazendo com que o plasma fique líquido novamente e eles absorvam esse sangue preso, esse sangue que não serve mais para o nosso organismo, tá? Primeiro fator, ele produz esse anticoagulante. Segundo fator, na hora que ele está sugando, na hora que ele está fazendo o processo de parasitando, tá? Ele está sugando o sangue da pessoa, do indivíduo, ele libera uma substância anestésica, ou seja, essa anestesia essa substância vai anestesiar aquela região ali, impedindo com que a pessoa sinta que ele está sugando o sangue, sinta a presença dele na sua pele, tá? É por isso que esse negócio, se uma sanguessuga entrar no rio e a sanguessuga chega lá, a gente vai sentir. Não sente. E você pode até perceber se você sair da água e tudo mais, mas vai lá, suga um pouquinho do sangue, enche o seu bucho e parte, tá entendendo? E muitas vezes a gente pode ser sugado na hora no banho de rio e não pode perceber, tá? Até aí tudo bem, né? Sobre a reprodução desses carinhas, é sexuada, exclusivamente sexuada. E é um lance bem interessante na classe Clitellata. Esse nomezinho Clitellata vem do nome da estrutura clitelo. Este clitelo ele está na região do corpo da minhoca, tanto da minhoca quanto da sanguessuga, uma região mais desenvolvida, mais chamativa, e nessa região eles possuem os dois sexos, ou seja, tanto a minhoca quanto a sanguessuga são hermafroditas, tá? Eles possuem o sexo masculino e possuem o sexo feminino, só que nunca vai haver uma autofecundação. Porque quando o sistema reprodutor masculino está aflorado, está ativo, o feminino está inativo. E vice-versa, tá? Nunca os dois, no mesmo indivíduo, estará com os dois sexos ao mesmo tempo. Tá bom, turma? Então espero que vocês tenham entendido, tá? E qualquer coisa, vai lá e me pergunta no grupo ou no meu privado, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.